Akira era um Zé Ninguém que foi izekaiado com os colegas para outro mundo onde todos ganham poderes. Mas ao descobrir que tem habilidades de assassino Rank S mais fortes que as dos heróis, ele esconde seus poderes e começa a passar a perna em todo mundo. Tudo começa um dia, com a turma do Akira fofocando entre si, enquanto ele fica sozinho, mexendo no celular. Um colega se aproxima e pergunta que história do Wattpad ele lê, e os outros se perguntam quem diabos ele é, pois nunca o tinham notado na aula. Akira os ouve e lembra como foi tratado como um extra a vida toda, percebendo que já se acostumou. De repente, a tela do celular dá um bug, e após um círculo mágico surgir no teto, Akira e toda a sua turma são isekaiados. De cara com um rei que diz que o reino está sob ataque do rei demônio, ele os invocou porque um deles é o herói, que liderará o exército. Nisso, um velhote manda todos porem as mãos numa esfera de cristal para ver se são o herói ou só um acompanhante. Todos começam a testar e descobrem que pertencem a classes diferentes, enquanto o presidente do conselho estudantil, Tsukasa, descobre que é o herói. Enquanto todos babam ovo pra ele, Akira abre secretamente sua janela de status e descobre que é um assassino, com atributos muito mais altos que os do herói. Com medo de que achem estranho, ele esconde sua presença com uma habilidade de ocultação para não expor sua identidade. Ele então nota uma câmera monitorando todos, o que o deixa desconfiado dos motivos do rei. Então ele começa a coletar informações. Naquela noite, ele se esgueira para o escritório do rei, e ouve a princesa falando sobre como será fácil enganar esses humanos. O rei diz a ela para mantê-los longe dos arquivos da biblioteca, para que nunca descubram a verdade sobre o mundo deles. Depois que a princesa sai, Akira fica atrás do rei e pensa se deve mandá-lo pro beleléu agora e acabar com tudo isso, mas descarta a ideia. No dia seguinte, ele pensa se deve ou não contar a verdade aos colegas, mas bem nessa hora, Tsukasa se levanta e faz um discurso apaixonado sobre como eles deveriam virar os cachorrinhos do rei e usar seus poderes para o bem. Enquanto todos o aplaudem, Akira percebe que seus colegas são só puxa-sacos sem cérebro. Naquela noite, enquanto todos se reúnem no campo de treinamento para aprender a lutar, Akira se afasta para coletar mais informações, pois se acha poderoso demais para perder tempo treinando. Ao ativar sua habilidade de ocultação para sair sem ser notado, o comandante do exército, Saren, o segue e pergunta o que ele está aprontando, fazendo Akira surtar. Saren então manda ele se acalmar e explica que mesmo com a habilidade de Akira funcionando, ele consegue vê-lo porque seus olhos são especiais. Quando Akira pega sua arma achando que era uma ameaça, Saren manda ele se acalmar, pois não contará nada sobre ele. Isso surpreende Akira, que pensou que o comandante estaria do lado do rei, mas Saren diz que também não confia no rei. Ao ouvir isso, Akira finalmente baixa a guarda e conta a Saren sobre os arquivos, dizendo que precisa lê-los, pois quer ficar mais forte e descobrir como voltar para casa. Saren responde que mesmo que seu objetivo principal seja voltar, ele ainda precisa aprender a lutar para sobreviver até lá. Akira concorda e, após certa excitação, aceita a oferta de Saren para treiná-lo. Alguns dias depois, Akira visita Saren e mostra um livro que encontrou nos arquivos com planos de um golpe contra o rei. Então, Saren revela que foi ele quem escreveu. Ele ainda revela que como o rei deles é tão mau quanto o próprio Satanás, eles querem derrubá-lo, mas não podem porque devem a ele uma grande dívida. Akira se arrepende de não ter mandado o rei pro além quando teve chance, mas Saren diz que ele fez a escolha certa, pois sua família não iria querer que ele virasse um assassino. Na manhã seguinte, enquanto a turma sai para sua primeira caçada na masmorra, Akira sente alguém os espionando e a embosca, perguntando por que ela se interessa pelo grupo do herói. A garota diz que só queria ver o tal herói pessoalmente, para saber se ele valia os sacrifícios que seu povo teve que fazer. No entanto, quando Akira pergunta o que ela quer dizer com isso, ela manda ele descobrir a resposta sozinho e vai embora. Mais tarde, enquanto a turma luta contra monstros na masmorra, as coisas saem do controle. Então Saren manda todos recuarem enquanto ele enfrenta os monstros usando sua espada divina. Eles sobem correndo uma escadaria para escapar, mas ela os leva a outro andar da masmorra, onde um monte de goblins os ataca. Em pânico, Tsukasa usa uma bomba de fumaça que a princesa lhe deu, achando que o ajudaria contra os goblins, mas ela acaba os transformando num minotauro. Enquanto o monstro o ataca, Tsukasa amarela, forçando Akira a contra-atacar. No entanto, sua adaga quebra sem nem arranhar o minotauro, e ele mal consegue desviar do próximo ataque. Nisso, Akira encontra Tsukasa tendo uma crise nervosa por ser tão fraco, e sente que ele foi amaldiçoado. Ele rapidamente pede a desencantadora para dissipar a maldição, então ela começa a usar sua magia nele. Enquanto isso, Saren também chega a este andar, se junta a Akira e diz para ele usar o golpe apelão secreto deles, pois é o único jeito de derrotar o Minotauro.
Enquanto os dois se preparam para dar tudo de si, Saren vira um Thor de Araki e invoca raios, enquanto Akira fica atrás do Minotauro e se prepara para usar magia das sombras. Quando a magia é ativada, fios negros de sombra surgem debaixo do Minotauro e perfuram seu corpo, antes de sugá-lo para a sombra. Isso arranca a cabeça da fera, mas pouco antes de todos poderem celebrar, Akira perde o controle da magia. Nisso, Saren aparece atrás dele para dar apoio moral e o ajuda a domá-la. Assim que Akira consegue, o comandante diz que está orgulhoso de como ele lidou bem com um movimento tão perigoso, o que o faz dar um sorrisinho. Mais tarde naquele dia, Saren diz a Akira que foi graças a ele que todos da sua turma voltaram vivos, antes de recompensá-lo com uma katana. Ele explica que o primeiro herói a forjou ele mesmo, o que faz Akira se perguntar por que ele está dando algo tão valioso a um Zé Ninguém como ele. Saren diz que acredita que um assassino poderoso como ele merece uma arma irada, antes de pedir para ele não se exibir demais, já que ele a roubou do tesouro real. Akira agradece pelo presente meio duvidoso e encontra as palavras Deus da Lâmina Noturna gravadas na lâmina, o que ele acha irado. Nisso, Saren se lembra da maldição de Tsukasa. Então informa a Akira que a maldição ainda não desapareceu completamente e que ele suspeita que a princesa está por trás disso. Naquela noite, enquanto a princesa está ocupada lançando seu feitiço de voodoo em Tsukasa, Akira a ataca por trás e corta seu novíssimo sabre através do cristal mágico dela, desfazendo a maldição. Assim que ela o repreende por invadir o quarto de uma dama, Akira a chama de bruxa manipuladora e pergunta por que ela está amaldiçoando o próprio herói. A princesa diz que está apenas seguindo as ordens do rei e que continuará a fazer o que ele pedir, o que deixa Akira puto da vida. Assim que ele sai, a princesa sádica abre seu armário para revelar outros 100 cristais, todos destinados a amaldiçoar cada um dos colegas de Akira. Enquanto isso, quando Akira retorna a Saren e confirma suas suspeitas, Saren pergunta se ele mostrou o rosto à princesa. Quando Akira confirma, ele diz para não dormir no castelo essa noite, porque a princesa vai fazer um escândalo mais tarde e amaldiçoar todo mundo que puder. No entanto, como ela não sabe nada sobre ele e portanto não pode amaldiçoá-lo, ele pode virar o saco de pancadas dela. Na manhã seguinte, Akira acorda numa árvore fora do castelo, só para encontrar alguma confusão por perto. Ele encontra Tsukasa na cena e pergunta o que está acontecendo, apenas para saber que alguém mandou Saren para o outro mundo. Chocado com a revelação, Akira tem um colapso nervoso enquanto tenta acordá-lo, apenas para seus colegas se virarem contra ele e o acusarem de ser o culpado. Dado que Saren foi esfaqueado com uma adaga idêntica à dele, Akira tenta lembrá-los que sua adaga quebrou ao lutar contra o Minotauro, mas ninguém, exceto Tsukasa, o defende. É quando ele percebe que todos estão sob a maldição da princesa, o que fica ainda mais óbvio quando o rei ordena que seus soldados deem um fim em Akira imediatamente. Ele usa ocultação para se esconder e fica atrás da subordinada de Saren, Jill, que explica que foram os homens do rei que esfaquearam Saren antes de dizer a Akira para fugir imediatamente, pois o rei também está atrás dele. Enquanto ele deixa a cidade, o rei se encontra com a princesa psicopata e diz a ela para enviar seus homens atrás de Akira para garantir que ele não sobreviva mais um dia. Ele também revela seu plano de declarar guerra ao leste usando seus novos heróis como ferramentas. Ao mesmo tempo, Akira segue o conselho de Saren e vai para uma masmorra para se esconder e subir o nível de suas habilidades de assassinato. Enquanto luta contra um monte de monstros no 69º andar, Akira se lembra de Saren dizendo a ele sobre uma habilidade especial que ele desbloquearia ao chegar ao 100º andar. Depois de detonar todas as feras lupinas, Akira finalmente entra na câmara do chefão para enfrentá-lo. Assim que a luta começa, Akira desvia facilmente das garras da fera. No entanto, depois de ser picado por veneno, ele perde a agilidade e é arremessado para longe. Nisso, sua magia das sombras se espalha em todas as direções e despedaça o monstro, finalmente limpando o andar. No entanto, Akira desmaia devido aos ferimentos após o que sua armadura de roteiro entra em ação e o cura automaticamente usando sua magia das sombras. Enquanto isso, de volta ao castelo, Tsukasa declara a todos que está partindo para lutar contra o Rei Demônio, mas ninguém quer ir com ele. Nisso, um Digachariemo chamado Kyosuke se levanta e diz a Tsukasa que se juntará a ele, após o que alguns outros também entram na onda. Assim que todos saem, Tsukasa pergunta por que todos decidiram se juntar a ele, apenas para saber que os 6 estavam livres da maldição da princesa. Kyosuke revela que lembra vagamente de ter sonambulado para um quarto em algum lugar e quebrado alguns cristais mágicos, o que ele acredita ser a razão pela qual não está mais amaldiçoado. Ele também lembra que uma vez viu Akira trabalhando num canteiro de obras, apesar de ser tão jovem, e soube que as irmãs de ambos estavam na mesma turma, após o que viraram amigos. Kyosuke se amaldiçoa por não ter defendido Akira quando importava e jura que vai compensar isso. Enquanto isso, é revelado que Gilles usou sua habilidade de manipulação para manipular Kyosuke a quebrar os cristais mágicos. De volta à masmorra, Akira acorda e fica surpreso ao saber que está completamente curado. Enquanto ele segue para o 75º andar, um slime preto o ataca. Depois que ele facilmente o corta, uma garota elfa sai da barriga dele e Akira não consegue acreditar que gata ela é.
Ele tenta usar sua habilidade Olhos do Mundo nela para descobrir sobre a vida dela, mas exige demais do seu único neurônio, então ele para imediatamente. Nisso, a garota acorda e usa seus próprios Olhos do Mundo em Akira, antes de cair inconsciente. Mais tarde, ele a leva para um andar inferior com um rio corrente e a alimenta com comida e água. A garota fica tocada com a hospitalidade dele e diz que é a primeira vez que é tratada com tanta gentileza, apesar de ser da realeza. Akira diz que sabe porque viu com seus olhos do mundo, e depois que a garota se apresenta como Emilia, os dois pegam no sono. Depois, enquanto Akira se aprofunda na masmorra, Emilia o segue, insistindo que está apenas indo na mesma direção. Eles finalmente entram na sala do chefão do 80º andar, que acaba sendo um dragão, e imediatamente começam a lutar contra ele. Emilia usa sua habilidade de gravidade para derrubar a fera, enquanto Akira é arremessado como lixo, já que sua habilidade de ocultação não funciona contra um monstro de nível tão alto. Emilia diz a ele para difundir sua mana, pois a fera pode senti-la, mas Akira, em vez disso, usa a mana ao redor para se proteger. Com isso, ele esfaqueia o dragão no olho e o derrota, enquanto Emilia fica se perguntando quem diabos ele é para realizar tal feito impossível. Depois disso, ele derrama sua mana na Night para ligar suas almas, mas acaba dentro de uma de suas memórias, na qual ela está causando estragos numa pequena cidade. Quando Akira manda Night parar, ela o ataca com sua baforada de fogo, mas a armadura de roteiro o protege. Ela então diz a ele para dar um fim nela com sua espada, pois é a única maneira de sua alma sobreviver, mas Akira recusa e é arremessado para longe mais uma vez. Em tempo real também, quando sua orelha começa a sangrar, Emilia começa a se preocupar em virar viúva, mesmo antes de se tornar esposa de Akira. De volta ao sonho, enquanto Night finalmente acredita que Akira está levando a luta a sério, ele se empala nas garras dela, dizendo que não a machucará, custe o que custar. Ele também promete cuidar dela para garantir que ela nunca mais destrua algo como destruiu esta cidade, antes de explicar que só porque ela é um demônio não significa que ela deva ser odiada. Graças a este monólogo apaixonado, a fera é domada, e Akira cai inconsciente nos braços de Emilia, que está feliz e chorosa ao vê-lo seguro. Assim que Akira se levanta, ele fica feliz em ver a tatuagem combinando o que tem com Night, que jura lealdade a Akira e seus amigos. Momentos depois, um círculo mágico aparece dentro da masmorra, e Emilia assume que isso significa que Night não é mais a chefona do andar, então a masmorra está permitindo que ela saia. Enquanto isso, Tsukasa e companhia chegam à cidade construída pelo primeiro herói, que acaba sendo uma réplica barata do Japão. Apesar disso, a turma rapidamente se veste com kimonos e aproveita a culinária antes de finalmente ir aos negócios. Tsukasa explica que, para sobreviver, eles precisam de duas coisas: dinheiro e informação. Nanais, um dos colegas, explica que eles poderiam se registrar numa guilda e completar missões por dinheiro. Enquanto Tsukasa acredita que ler livros suficiente lhes dará todas as informações de que precisam, Daisuke, outro de seus comparsas, diz que só quer encontrar um livro que o mande de volta para casa. Ao que Tsukasa diz que a melhor maneira de retornar ao mundo deles é derrotando o Rei Demônio. Ele explica que, se conseguirem, poderiam negociar seu retorno com o rei que os trouxe aqui em primeiro lugar e diz que deveriam ir para o continente demoníaco em breve. No entanto, Kyosuke diz que eles precisam se encontrar com Akira primeiro, pois certamente levarão uma surra sem ele. Tsukasa diz que não consegue imaginar Akira trabalhando com eles, pois nunca o viu em equipe, apesar de conhecê-lo desde a infância. Eventualmente, todos decidem treinar duro para se tornarem fortes o suficiente para que Akira não os jogue fora como o lixo inútil que são. Por outro lado, enquanto Akira e companhia fazem uma festa na fogueira dentro da masmorra, Emilia revela que foi expulsa de casa pela irmã, e depois engolida por um slime antes de acabar dentro desta masmorra. Ela menciona que está feliz com tudo isso, caso contrário não teria conhecido seu futuro marido. Mas Akira argumenta que ela deveria voltar para casa e acertar as coisas com sua família tóxica. Ele revela que também tem uma irmãzinha, que sempre ficava brava com ele por trabalhar demais por ela e comprar presentes caros, mas no fim, tudo o que ela fez foi por amor. Ele acredita que todas as famílias são assim, mas Emilia está mais preocupada se ele sente falta da família ou não. Akira diz que quer sim voltar para casa, mas não antes de ter vingado a única pessoa que o notou e o tornou quem ele é. Enquanto ele fica bravo com a morte de Saren novamente, sua aura fica poderosa demais, após o que Night o traz de volta à realidade. Emilia também pergunta se ele está falando do infame comandante do exército, ao que ele diz que sim. Nisso, Akira pega Night e começa a esfregar seu pelo, apenas para Emilia seguir seu exemplo e tratar Night como o terceiro membro da família. Enquanto Night fica envergonhada e lembra a Akira que suas almas estão ligadas para sempre, Emilia fica com ciúmes e deseja ser a gata em vez dela.
Algum tempo depois, o grupo finalmente se posiciona no círculo mágico de teletransporte, e Emilia revela que irá para qualquer lugar neste mundo, desde que seja com Akira. O Virgão Bobo assume que ela só está dizendo isso porque ele pode manter sua barriga bem alimentada, sem saber que o que ela realmente quer é a salsicha dele. Momentos depois, eles são teletransportados para uma bela paisagem, que Knight reconhece como o continente élfico. Enquanto Emilia está traumatizada por estar de volta em casa, Akira sente alguém atirando uma flecha neles e rapidamente a protege. Ele então incapacita o culpado, que acaba sendo o ex-noivo de Emilia, Liam. O Chad chama Emilia de traidora do reino deles e manda ela ir morrer na sarjeta, apenas para Akira calar a boca dele nocauteando-o. Assim que Emilia o agradece, ele diz a ela para não comemorar, pois já estão cercados por todos os lados. Enquanto sua irmã malvada, Kilika, finalmente faz sua aparição, Emilia se lembra do dia em que tudo desandou. Depois que o pai delas, o rei élfico, viajou, Emilia observava e admirava as habilidades de esgrima da irmã de longe. Ela sabia que nunca seria tão forte quanto Kilika, mas seus guardas a bajulavam, dizendo que não importa o quão forte sua irmã seja, a herdeira do trono é Emilia. As coisas pioraram quando seu noivo, Liam, rompeu o noivado porque queria pegar a Kilika em vez dela. Desse dia em diante, Kilika desenvolveu um complexo de Deus e começou a chamar Emilia de nomes feios. Uma noite, todos os seus soldados se voltaram contra ela e disseram a Emilia que ela não merecia governar o reino deles, pois não passava de lixo, e ela foi forçada a fugir para se salvar. De volta ao presente, Kilika diz a Emilia que não a deixará sair viva do reino deles depois de todas as coisas hediondas que ela fez, levando Akira a questionar do que ela está falando. Kilika tira as luvas e revela que Emilia feriu seu braço, dando-lhe veneno em nome de uma poção de cura. Depois disso, ela se aproxima de Akira e usa seus olhos mágicos nele para hipnotizá-lo e afirma que agora tem a mente dele sob seu controle. Isso finalmente faz Emilia perder a paciência de vez. Então ela diz para a garota pedir desculpas imediatamente a Akira e desfazer seu feitiço, pois a vida dele é dele para viver, não dela para controlar. Kilika fica assustada ao ver sua irmã Capacho agindo com tanta garra, mas bem nessa hora, Akira tranquiliza Emilia dizendo que o terceiro feitiço dela não funcionou nele, pois ele é muito mais forte que ela. Ele também se vira para Kilika e diz para ela admitir que incriminou a irmã, pois não tem como a waifu dele envenenar alguém. A Karen fica tão ofendida que manda seus soldados darem um fim em Akira e Emilia. Mas pouco antes de ele mostrar quem manda, o verdadeiro chefão aparece, o rei élfico e ele pergunta o que está acontecendo. Mas quando os soldados começam a culpar Emilia por machucar Kilika, ele diz que não compra nenhuma dessas mentiras. Ele então se vira para Kilika e diz a ela para desfazer a hipnose nos soldados e pede a Akira para deixar o reino deles depois de agradecê-lo por trazer Emilia de volta. A garota argumenta contra isso, dizendo que irá para onde Akira for, apenas para o rei dar um esporro nela e lembrá-la que ela é sua sucessora, então não pode fazer o que bem entende. Akira interfere nos negócios da família e diz ao coroa que Emilia é uma mulher feita, capaz de tomar as próprias decisões. O rei o chama de intruso e manda ele cuidar da própria vida, mas Akira o ameaça com a espada, dizendo que fará de tudo para que Emilia viva a vida que ela quiser. Nesse instante, o rei propõe um duelo para decidir o destino da Emilia, dizendo que se o Akira vencer, ela poderá fazer o que bem entender. Ele nomeia a Kilika em seu lugar, sabendo que seus ossos velhos não durariam mais um dia contra o Akira, que aceita o desafio. Mais tarde, quando a batalha está prestes a começar, Akira saca a katana, mas não a desembainha, dizendo a Kilika que não quer acidentalmente dar um fim na sua futura cunhada. Isso a irrita, e ele se vira para Emilia, agradecendo por ela tê-lo defendido antes, e promete que vencerá essa luta por ela, libertando-a para fazer o que quiser. Assim que Emilia cora, o duelo começa, e Akira rapidamente ganha vantagem, desviando de todos os ataques da Kilika. Isso a faz se sentir desrespeitada, então ela imbuía a espada com magia do vento, a única forma de magia que ela consegue usar. No entanto, Akira ainda desvia da magia dela e a chuta na barriga, encerrando a luta ao segurar a espada contra o pescoço dela. Enquanto ele diz para ela procurar terapia e fazer as pazes com a Emilia, a paciência da Kilika explode de novo, e ela começa a atacá-lo como uma louca. Enquanto faz isso, ela diz que Emilia tirou tudo dela, e é por isso que nunca fará as pazes. É quando ela se lembra da infância e de como o forte laço de irmandade delas começou a se quebrar depois que os anciãos descobriram que o tipo de magia da Emilia era de médium espiritual, o que a permitiria desafiar as leis do céu. Nesse instante, o espertinho se aproxima de Emilia e entrega uma planta mágica, pedindo que ela use para ajudar a Kilika. Assim que Emilia a usa, o feitiço hipnotizante em todos se quebra, fazendo a garota ciumenta perceber que precisa se esforçar mais para conseguir a atenção de todos agora. Para garantir isso, ela começa a atacar Akira com sua magia do vento como uma louca, e ele se preocupa que, se desviar, quem estiver atrás dele possa se machucar. Para finalmente pôr um fim ao episódio maníaco da Kilika, Akira libera sua magia das sombras para devorar o vento dela, mas ela sai do controle e quase consome a garota.
Para evitar isso, Akira canaliza sua magia de volta para si mesmo, mas em vez de se machucar, ele fica completamente envolto em uma camada de sombra. Isso lhe dá uma força insana. Então, com apenas um golpe de sua espada, ele manda Kilika pelos ares. Enquanto ela perde a luta depois de passar vergonha, Liam e Emilia se aproximam dela, ferindo ainda mais o coração da Kilika. Ela acusa Liam de ter corrido de volta para a Emilia assim que a hipnose dela passou, mas Liam insiste que não é a verdade. Nesse instante, Papai Elfo intervém e revela que tudo o que deu errado com a Kilika é culpa dele, removendo o feitiço de manipulação de memória dela. Acontece que quando Kilika era jovem, ela conheceu um estranho sus fora de uma masmorra e pegou uma fruta mágica dele que ele alegou que a deixaria mais forte. Assim que ela a usou dentro da masmorra, acabou invocando um monte de goblins em vez disso. Quando ela não conseguiu lutar contra eles, ela correu para fora, apenas para encontrar Liam correndo para salvá-la com seu exército. No entanto, ao fazer isso, ele foi fatalmente ferido e morreu. Por sorte, a habilidade de ressurreição da Emilia o trouxe de volta à vida. No entanto, a culpa ainda corroía a sanidade da Kilika. Então Papai Elfo decidiu selar suas memórias. Ele explica a Kilika que a razão pela qual ela sentia que todos a odiavam era que eles mantinham distância dela, com medo de revelar a verdade. Nesse instante, Liam se aproxima e se ajoelha diante dela, confessando que só participou do plano de exilar Emilia, porque precisava separar Kilika dela, pois temia que ela pudesse dar um fim nela por ciúmes. Ao ouvir isso, Kilika finalmente percebe que ela é quem tem agido como uma Karen o tempo todo, então ela começa a chorar e pede desculpas por ter sido um pé no saco para Emilia, que a perdoa facilmente. Naquela noite, enquanto o rei dá uma festa de despedida para Akira e Emilia, ela o leva para um lago e pede para ele chamá-la pelo nome, só uma vez. Inicialmente ele fica envergonhado, mas acaba atendendo ao pedido dela, o que a faz corar e sorrir, dizendo que eles ficarão juntos para sempre. Enquanto isso, Knight faz a vela de longe, comentando como seu mestre de repente parece fofo. Logo depois, enquanto o trio se prepara para partir, o rei os alerta sobre os recentes sequestros na fronteira do país e sugere que alguns soldados os acompanhem. Diante disso, Emilia afirma que seu maridão Gigachato é forte o suficiente para protegê-la sozinho. Mas como o Papai Elfo não está totalmente convencido, Kaleika e Liam se oferecem para ir junto, apenas para serem recusados por Akira. Eventualmente, alguns soldados conseguiram ir junto, e no caminho para a fronteira, Akira pergunta a Knight por que ela ficou discreta na frente do rei. Knight explica que a maioria das pessoas não gosta muito de demônios, então ela escolheu não causar problemas desnecessários para seu mestre. Ouvindo isso, Akira se pergunta se a lealdade de Knight pode causar problemas com o Lorde Demônio, mas Knight admite que, embora seus sentidos estejam ligados a ele, o Lorde Demônio não tem controle sobre como ela escolhe agir ou sentir. Nesse instante, a habilidade de detecção de perigo de Akira é ativada, e assim que ele desce da carruagem, ele percebe que estão cercados pelos sequestradores que estão mantendo uma elfa como refém. Um dos homens reconhece Emilia e diz que o chefe deles, Graham, certamente gostaria de um pedaço dela. Isso irrita Akira, então ele oculta sua presença e os nocauteia todos num piscar de olhos. Depois, quando ele os questiona sobre o chefe, um soldado lhe diz que Graham é um membro da realeza que vive na maior nação do continente Fera. Com essa informação, Akira diz aos soldados para voltarem para o reino élfico com a garota refém, pois ele não pode continuar a ser babá deles daqui em diante. Logo depois, o grupo embarca no navio para o continente Fera, e Akira diz aos amigos que planeja adquirir novas armas e se fortalecer ainda mais assim que chegarem lá. Ouvindo isso, Knight lhe diz que a cidade portuária do continente tem uma masmorra onde ele pode subir de nível, mas sugere que ele relaxe até chegarem lá. Enquanto o navio navega pelo mar, Emilia espera passar momentos tipo Titanic da vida real com Akira. No entanto, o Virgem leva a indiferença a outro nível enquanto continua lendo o livro que Papai Elfo lhe deu, ignorando suas investidas românticas. Isso a deixa frustrada, e ela amaldiçoa silenciosamente o pai por arruinar sua chance de passar os genes dele adiante. Ao chegarem ao destino, o trio é encurralado por um grupo de brutamontes feras que dizem a Akira para deixar a elfa com eles e correr se ele valoriza a vida. Akira rapidamente percebe que os homens-fera discriminam os humanos, assim como os humanos discriminam os demônios, mas sem hesitar, ele usa sua magia das sombras para lançar bolas de escuridão nos olhos deles, cegando-os temporariamente. Mais tarde, enquanto caminham pelas ruas, Emilia percebe que todos parecem temer Knight, o que a faz se perguntar o porquê, mas ela ignora. Eles reservam um quarto de hotel para a estadia neste continente, e depois de notar como as camas são grandes, Emilia sugere a Akira que eles durmam juntos. Akira fica surpreso com a sugestão ousada dela, enquanto Knight faz o papel de cupido para ela e os deixa sozinhos enquanto sai para seu passeio noturno. Feliz por finalmente poder desenvolver a trama com Akira, ela rapidamente pula no banho para se limpar. No entanto, quando ela volta em sua camisola picante, ela encontra Akira dormindo profundamente. Ao se deitar ao lado dele, ela o beija na bochecha antes de adormecer também. Tudo isso enquanto Akira continua sua encenação, pirando internamente por ser beijado por uma garota pela primeira vez na vida.
Na manhã seguinte, Knight volta e os encontra dormindo juntos, dizendo que se eles terminaram suas atividades picantes, deveriam se levantar, pois alguém está prestes a visitá-los. Logo depois, eles conhecem um ferreiro homem-fera chamado Crow, que diz que só veio porque foi invocado pelo pesadelo de Aldia, então Emilia se pergunta o que ele quer dizer com isso. Crow examina a arma de Akira e imediatamente consegue dizer em qual masmorra ele a usou. Então ele anota a quantidade e as matérias-primas que precisaria para os reparos e sai. Depois que ele se vai, Knight diz a Akira que Crow já foi membro do grupo do primeiro herói, e é um dos ferreiros mais habilidosos do mundo. Enquanto isso, Emilia diz que tem algo para discutir com Crow e sai, enquanto Knight a segue. Eles chegam à oficina dele, mas quando Crow pergunta o que ela quer, Emilia começa uma aula de história sobre como, embora o Lorde Demônio tenha derrotado o grupo do primeiro herói, Crow e o herói conseguiram sair vivos. Crow se pergunta se ela quer saber sobre o elfo e a equipe deles que morreram, mas Emilia insiste que quer aprender a lutar com ele, já que ele foi forte o suficiente para escapar. O ferreiro, no entanto, imediatamente recusa o pedido dela, dizendo que só está os ajudando a pedido de Knight. Ouvindo isso, Emilia pergunta o que ele quis dizer quando chamou o gato de pesadelo de Aldia, ao que Knight explica que, 100 anos atrás, ela atacou uma cidade chamada Aldia sob as ordens do Lorde Demônio. Ela diz que foi em retaliação aos Homens-Fera, que estavam ocupando os territórios do Lorde Demônio, então eles só pretendiam causar danos mínimos e assustá-los. No entanto, seus instintos monstruosos tomaram conta, e ela acabou destruindo a cidade inteira, ganhando assim esse apelido. Akira ouve tudo através de seu link telepático e sente pena de Knight. Por outro lado, Crow continua a história explicando que ele viu Knight pela primeira vez no memorial de sua irmã, que morreu durante seu ataque. Ele revelou que sua irmã na verdade morreu quando uma carruagem a atropelou e ela pertencia a Graham. Crow admite que quis se vingar do gordo uma vez, mas ele se conteve, acreditando que sua irmã não gostaria disso. Ao ouvir sua desculpa esfarrapada, Emilia o chama de covarde, dizendo que ele só está usando-a como desculpa porque é muito frouxo para lutar contra Graham como um homem. Isso fere o frágil ego masculino de Crow, então ele a manda sumir. Por outro lado, enquanto Akira está indo para a masmorra, um surto de monstros começa e demônios começam a escapar da masmorra. Emilia está por perto enquanto volta do lugar de Crow, e diz a Knight para salvar o máximo de pessoas que puder. Nesse instante, um esquisitão encapuzado aparece nas costas de um monstro, e ela o reconhece como o demônio que enganou Kilika. Ele se apresenta como Aurum, e explica que, embora o Lorde Demônio o tenha ordenado a não dar um fim nela por causa de sua magia única, ele ainda está livre para machucá-la até a beira da morte, desde que ela não morra. Enquanto isso, Akira está lutando contra monstros quando Knight o informa que Emilia foi sequestrada. Dominado pela raiva, Akira diz a Knight para recuar enquanto a aura se acumula com sua magia das sombras, que devora todos os monstros de uma vez. É quando ele percebe que Emilia se tornou tão importante para ele que está sentindo emoções tão intensas e jura salvá-la. No entanto, sua mana acaba, e ele cai inconsciente nesse instante, perdendo todos os seus pontos de aura. Logo depois, Knight corre para o lado de Akira e fica chocado ao descobrir que seu sistema o está curando sozinho com a pequena reserva de sua magia das sombras. No dia seguinte, Akira acorda assustado na casa de Crow, e Knight lhe diz que o carregou até lá, explicando que ele esteve desacordado por mais de um dia. Akira rapidamente desce e agradece a Crow antes de sair apressado para salvar Emilia. Quando Crow lhe diz que ela pode já ter sido levada ao Rei Demônio, Akira perde a paciência e grita que então invadirá o castelo dele. Crow diz para ele se acalmar e sugere que ele leve as armas que ele reparou antes de lhe dar o anel de um dos heróis anteriores, que pode ajudar seu usuário a encontrar o que procura. Akira o usa, e ele aponta para a masmorra, significando que Emilia ainda está lá, então ele se equipa e sai de uma vez como um garoto apaixonado. Enquanto isso, Aurum zomba de Emilia enquanto ela está sentada ali ferida, dizendo que graças aos experimentos que ele fez nela, ele finalmente sabe que seu feitiço especial não funciona em elfos. Quando ela pergunta por que eles ainda estão na masmorra, Aurum explica que apenas um demônio de segundo grau ou superior pode usar magia de teletransporte, mas como ele é de terceiro grau, ele está esperando seu chefe aparecer. Ele também diz pra ela não ter esperanças, porque mesmo que o namorado dela venha resgatá-la, ele só vai acabar como carne morta. Por outro lado, Akira chega do lado de fora da masmorra e usa o anel para confirmar a localização de Emilia. Nesse instante, uma maga encapuzada aparece e Akira a reconhece como a Stalker que estava seguindo Tsukasa antes da primeira caçada na masmorra deles. Quando ela pede para ele deixá-la ir junto para salvar Emilia, Akira a agarra pelo colarinho e pergunta como ela a conhece, ameaçando quebrar o pescoço dela em dois se ela mentir. Enquanto sua imagem de cavaleiro desmorona, a garota se apresenta como Lia, a primeira princesa da nação Fera. Ela lhe fala sobre sua habilidade de rastreador de cheiro, explicando que a usou para seguir Emilia quando descobriu que o Lorde Demônio estava atrás de sua habilidade de ressurreição. Akira ainda não confia nela e usa sua habilidade Olhos do Mundo nela, antes de perguntar sobre sua habilidade de barreira espiritual. Embora chocada por ele ter descoberto, ela lhe diz que, ao contrário das barreiras normais, a dela pode ser lançada em objetos em movimento.
Percebendo que ela pode ser útil, Akira aceita o pedido para acompanhá-los, e todos seguem para resgatar Emilia. De volta à masmorra, Emilia também descobre sobre o plano do Lorde Demônio e questiona por que ele precisa de sua habilidade quando os demônios nunca morrem de verdade. Aurum concorda com ela, explicando que sua habilidade não pode ser usada se o alvo estiver morto há muito tempo, o que a torna praticamente inútil. Nesse instante, ele nota a ferida curada em sua barriga e diz que agora que ela usou a ressurreição para se curar, ela não poderá trazer Akira de volta à vida depois que ele a transformar em viúva. Enquanto ele ri como um sádico e compara essa cena a quando Kilika chorou por um Liam morto, Emilia percebe que está frita. Ao mesmo tempo, Akira ainda está a caminho quando pergunta a Lia o que ela estava fazendo da última vez que se encontraram. Ela lhe conta sua história, explicando que era apenas uma garota comum da vila até que um Slim apareceu e engoliu sua família junto com todos os outros na vila. Após essa tragédia, ela foi acolhida pela família real por causa de suas habilidades especiais. Usando seu novo status, ela investigou o que realmente havia acontecido e eventualmente descobriu que os aldeões haviam sido oferecidos como sacrifícios para invocar pessoas de outro mundo. Ela então admite que queria dar uma olhada mais de perto nesses indivíduos invocados, seu único motivo é se vingar do rei e da princesa, pois ela acredita que Akira e seus amigos são inocentes. Nesse instante, eles chegam à masmorra, e Knight explica que eles terão que derrotar um certo número de monstros para limpar o andar. Ele aconselha Akira a reservar sua força e se oferece para dar um fim nos monstros sozinho, embora admita que não pode garantir que não vai enlouquecer. Akira o assegura de que tudo vai dar certo de alguma forma, e Knight se transforma em sua forma de 3 cabeças e parte para sua caçada de monstros. Enquanto ele aniquila hordas de monstros com bafo de fogo, Knight começa a perder o controle, mas Akira o chama repetidamente e finalmente Knight recupera a compostura. Percebendo que conversar com ele ajuda a manter o controle, Akira mantém a conversa perguntando sobre o primeiro Lorde Demônio. Knight explica que ele era um cara de família bem tranquilo até que alguém deu um fim na esposa dele depois do que ele entrou em seu arco de vilão. Akira não consegue acreditar que o Lorde Demônio, de todas as pessoas, era tão romântico, ao que Knight o lembra que nem todos os demônios são tão maus quanto os humanos acreditam. Logo depois, eles chegam ao local onde Emilia está sendo mantida, e Akira imediatamente comanda Lia para lançar uma barreira nela. Vendo isso, Aurum elogia Knight por trazê-los aqui tão rápido, mas ele simplesmente o ignora e pede desculpas a Akira, dizendo que não poderá ajudá-lo na luta, pois está exausto. Akira então saca suas novas espadas gêmeas e Aurum também invoca sua arma, afirmando que vai acabar com ele ali mesmo. Ao ouvir isso, Knight lembra a Aurum que eles foram instruídos a trazer Akira de volta vivo pelo Lorde Demônio, mas Aurum o informa que o Lorde deles mudou de ideia. Enquanto eles estão ocupados conversando, Akira se esgueira por trás de Aurum e tenta atacá-lo, mas Aurum facilmente bloqueia seu golpe e contra-ataca com sua lança, cortando-o na perna. Akira continua atacando impiedosamente, mas nenhum de seus golpes passa pela defesa de Aurum. Então ele ativa sua magia das sombras e usa uma habilidade especial para invocar bestas das sombras usando seu sangue. Enquanto Aurum lida com as bestas que o atacam de uma vez, Akira usa essa oportunidade para atacá-lo, fazendo-o cair no chão. Mesmo assim, Aurum usa sua flauta para chamar monstros para lutar por ele, e como Akira está exausto, ele entra em pânico, pois seus poderes ainda não foram restaurados. Enquanto os monstros estão prestes a atacar, Lia usa toda a sua força para lançar uma barreira que reflete o ataque, arrancando suas cabeças. Nesse instante, Emilia se aproxima de Akira, dizendo que pode se mover agora, pois Aurum enfraqueceu. Depois Akira aponta sua adaga para Aurum, mas hesita em arrancar a cabeça dele. Nesse instante, um segundo grande demônio de repente se teletransporta para a área e expressa sua decepção com Aurum. À vista dele, Akira e seus companheiros são tomados pelo medo, plenamente cientes de que estão muito enfraquecidos para ter uma chance contra um demônio de alto escalão. O novo Twink do mal se apresenta como Mihairo e chama Aurum de perdedor inútil. Ele então lança um feitiço poderoso, levantando Aurum no ar e depois o jogando para o lado como um monte de lixo. Enquanto isso, Aurum está se divertindo horrores recebendo a atenção de um lutador de tão alta classe. Depois disso, Mihairo neutraliza a barreira protetora de Lia, estilhaçando-a em 1 milhão de pedacinhos. Ele então lança outro feitiço mirando-o direto no peito de Emilia, nocauteando-a. Mihairo revela que está em uma missão para recuperar Emilia, enquanto ele ergue barreiras ao redor deles, para garantir que ninguém escape. Enquanto isso, Akira está pensando em maneiras de sair dessa situação complicada sem que ninguém perca a vida, já que ele tem certeza de que perderá em uma luta, pois está sem sua magia Suco. Ao mesmo tempo, Mihairo está ocupado entregando seu monólogo de vilão irritante, revelando que ele é do mesmo mundo que o resto dos estudantes, fazendo Akira se perguntar por que esse Twink está do lado dos vilões. Akira e Mihairo têm um duelo épico em seguida, lançando feitiços um no outro e desviando habilmente dos ataques do lado oposto. Mihairo fica impressionado com a magia das sombras de Akira, mas ele sabe que ele está sem mana, o que deixou sua magia muito mais fraca.
Nesse momento, Knight se apresenta como um Chad, anunciando que não serve mais ao Lorde Demônio e é totalmente leal a Akira. Ele também propõe quebrar o pacto deles, planejando se sacrificar para salvar Akira. No entanto, Akira recusa a proposta na lata, dizendo que eles provavelmente podem vencer Mihairo, combinando suas forças restantes. O gato reúne cada pedacinho de sua mana, lançando um feitiço de metamorfose e tendo uma transformação de Sailor Moon no meio do campo de batalha, transformando-se em Saran. Saran canaliza sua magia de luz, abrindo o portão do céu acima deles, fortalecendo a magia das sombras de Akira no processo. Enquanto isso, Mihairo enlouqueceu, lançando balas mágicas neles como um psicopata. Durante seus movimentos coordenados, Akira não consegue evitar a tristeza ao lembrar de como treinavam juntos antes de Saran partir deste mundo. Assim que a dupla diminui a distância, Akira se prepara para o golpe final, enquanto Mihiru os observa com um sorriso cínico no rosto. De repente, Akira sente uma facada aguda e percebe uma mão perfurando seu estômago. Ele se vira e descobre que é Emilia quem está por trás desse ataque furtivo, sendo controlada por Mihiru. Quando ela finalmente volta a si, grita ao ver a cena horrível diante de seus olhos. Enquanto isso, Akira ativa o poder total de sua armadura de protagonista, entrando em recuperação e ressurgindo da beira da morte, com seu único objetivo sendo eliminar Mihiru. Ele rapidamente diminui a distância e está prestes a desferir o golpe final, quando Mihiru abre um portal bem acima da cabeça de Emilia, disparando agulhas afiadas direto em seu corpo. Akira é forçado a largar Mihiru e salvar sua waifu, mas, assim que as agulhas estão prestes a transformá-lo em espaguete, Crow surge e neutraliza o feitiço. Vendo-se em desvantagem numérica, Mihiru decide ir embora, carregando Aurum no ombro. A armadura de protagonista de Akira finalmente se esvai, e ele desmaia, acordando 3 dias depois num quarto com Knight e Emilia ao seu lado. Algum tempo depois, Crow entra no quarto trazendo os velhos amigos de Akira, todos animados para reencontrá-lo. Kyosuke se desculpa por não ter defendido Akira no palácio, mesmo estando sob uma maldição. Enquanto isso, Tsukasa o agradece por quebrar a maldição e Akira humildemente dispensa os elogios. O grupo se reúne na sala, onde Kyosuke revela que querem continuar suas aventuras ao lado de Akira de agora em diante. Enquanto isso, Tsukasa compartilha que planejam treinar e derrotar o Lorde Demônio. Nisso, Knight solta uma risada sarcástica, dizendo que não há a menor chance desses perdedores inúteis sequer chegarem perto dele. Akira pede educadamente a Knight que lhes dê privacidade e então pergunta ao grupo por que, afinal, querem derrotar o Lorde Demônio. Tsukasa lhe diz que, se conseguirem derrotar o grande vilão, serão considerados heróis, e o Reino Hats terá que aceitar seu desejo de retornar ao seu mundo. No entanto, Akira sabe que esse plano nunca funcionará, já que Hades está cheio de gente corrupta e nojenta que usa maldições para controlar as pessoas. Além disso, Akira insinua o segredo perturbador que descobriu sobre o ritual de invocação, dizendo que compartilhará os detalhes mais tarde. Ele diz ao esquadrão que, em vez de negociar com Hades, deveriam capturar um demônio de segunda classe e pedir que ele criasse um portal. Quando Kyosuke se oferece para ajudar na missão, Akira recusa categoricamente, dizendo para o deixarem em paz, pois não quer bancar a babá de ninguém. Ao mesmo tempo, Emilia sai apressada do quarto, parecendo deprimida, e Akira a segue, chegando a um penhasco com vista para o oceano. Emilia revela que está enlouquecendo só de pensar em Akira partindo, finalmente abrindo o coração e deixando-o saber o que realmente sente por ele. Akira invoca seu Wizlord interior e usa sua adaga para fazer um corte em forma de anel nos dedos de ambos, confessando seu amor por ela. Ele também promete estar sempre ao lado dela, dizendo que nunca a esquecerá, não importa aonde vá. Os pombinhos compartilham um beijo romântico no penhasco enquanto o sol nasce atrás deles. De volta a casa, o esquadrão está ocupado bolando planos para impressionar seu ídolo, para que ele os deixe acompanhá-lo e não os considere um peso morto. Um dos estudantes, Tomoya, os informa sobre um concurso de beleza anual numa cidade próxima, mas, segundo os moradores, a vencedora desaparece toda a vez. Supostamente, as ganhadoras são traficadas no mercado negro, então o esquadrão decide invocar seu Sherlock Holmes interior e investigar o caso. Eles esperam que, ao resolver esse problema sério, consigam conquistar Akira. O grupo parte para visitar a cidade infame, convidando Akira e Emilia, mas sem informá-los sobre o sinistro mistério associado ao concurso. Quando finalmente chegam à cidade, ela está fervilhando de gente curtindo um festival e as garotas decidem participar do concurso de beleza. Na fila de inscrições, Akira encontra uma demônia Bad Girl, discutindo por não poder participar. Ela se apresenta como Laticinale e implora a Akira para fazer algo sobre o problema, esperando que ele resolva o racismo e a fome mundial de uma vez só. Ele pede à garota da barraca que permita a Laticinale participar, dizendo que o grupo deles assumirá a responsabilidade por ela. Enquanto isso, Emilia o observa de soslaio o tempo todo, com ciúmes de como Akira é rápido para ajudar as Bad Girls em apuros. Laticinale até reconhece Knight.
e as duas trocam saudações calorosas, enquanto o grupo se pergunta sobre a história dessas duas demônias. Depois que todas as moças se inscrevem, elas passeiam pela cidade curtindo as festividades, enquanto Let Snail usa seu charme nos moradores, dando autógrafos e pedindo votos. Ao mesmo tempo, Akira nota algumas garotas o perseguindo como fãs loucas, que fogem quando ele faz contato visual. Crow explica que Akira se tornou uma lenda após usar sua magia das sombras, e as pessoas o chamam de assassino silencioso. Crow lhe dá um amuleto de ouro, dizendo que ele subiu de rank na guilda dos aventureiros. Enquanto isso, Emilia o Moga mostrando seu próprio amuleto de prata, anunciando orgulhosamente que está num rank superior ao dele. Logo depois, as garotas chamam Emilia para experimentar uma comida estranha numa barraca, e Akira pede a Knight para ficar de olho nela e manter os Gunners longe. Enquanto isso, Crow dá a Akira informações valiosas, dizendo que Graham é um governante extremamente influente, e foi ele quem deu aos demônios informações sobre o paradeiro deles, levando ao encontro com Mahiro. Crow finalmente vai direto ao ponto, dizendo que, já que resgatou Akira e sua waifu de uma quase aniquilação, ele quer algo em troca, que sussurra em seu ouvido. Mais tarde naquela tarde, o concurso de beleza começa, e as concorrentes desfilam no palco, uma bad girl após a outra. Quando é a vez de Emilia, a multidão explode em aplausos, torcendo por sua princesa elfa favorita. A próxima é Lady Senail, que usa sua magia demoníaca para fazer um elaborado show de luzes, impressionando a plateia com sua criatividade. Finalmente, após a contagem dos votos do público, as vencedoras são anunciadas, Emilia e Let Snail, ambas empatadas em primeiro lugar. O esquadrão decide celebrar a ocasião com mais comida, enquanto Akira parabeniza Let Snail, dizendo que ela deveria se orgulhar de empatar com alguém tão linda quanto Emilia. Let Snail aproveita a oportunidade para risar Akira, dizendo que se o público a acha tão bonita quanto Emilia, então isso significa que ela também se encaixa no gosto dele. No entanto, ele rapidamente se defende, dizendo que só tem olhos para sua waifu, fazendo Emilia corar. Knight decide finalmente quebrar o silêncio, pedindo a Let Snail para parar de atrair tanta atenção, pois o pai dela pode ficar bravo. Ela se irrita com a menção do pai, dizendo que fugiu de casa só para escapar das bobagens dele. É quando Knight solta a bomba em todos, anunciando que Let Snail é a filha do Lorde Demônio. Enquanto isso, Graham espiona Let Snail e seu novo grupo de amigos de longe, observando Emilia e tramando um plano diabólico para pegá-la. Mais tarde à noite, o esquadrão vai para uma pousada próxima para passar a noite, depois de um longo dia zombando de todos com seu privilégio da beleza. No saguão de espera, Tsukasa diz a todos que ganhou o concurso de beleza masculino, e que os vencedores receberão seus prêmios amanhã. Crow pergunta a Akira se ele decidiu aceitar sua missão secreta, mas Akira ainda está pensando. Enquanto isso, Emilia implora para que ele entre no banho com ela, pedindo a Akira para usar magia e se esconder para entrar no banho feminino. No entanto, Akira não está a fim de ser acusado de Gunner, então recusa a tentadora Emilia, que nota as olheiras sob seus olhos e percebe que ele não dorme bem há muitos dias. Então ela o força a ir para a cama, chegando a lançar um feitiço do sono nele para acalmar seus pensamentos acelerados e permitir que ele durma em paz. Ela sai para encontrar Crow novamente, perguntando sobre essa missão ultra secreta. No entanto, Crow se recusa a dar qualquer informação, pedindo que ela cuide da própria vida. Na manhã seguinte, enquanto Akira ainda está inconsciente, o esquadrão decide ir buscar seus prêmios num local extremamente suspeito, o que confirma a crença de que os traficantes os atacarão em breve. Como esperado, um trio de assassinos mascarados os embosca, mas Emilia usa sua magia de gravidade para imobilizá-los, exigindo respostas. Os covardes dizem que foram ordenados por Graham para sequestrar Emilia, revelando que tem colhido órgãos das vencedoras do concurso todos os anos. Emilia fica horrorizada ao ouvir isso, e se move para esmagar seus corpos, mas Let Snail intervém, dizendo para ela poupar suas vidas. Enquanto isso, Akira pode ver toda essa cena se desenrolar em seus sonhos, e fica feliz que Let Snail impediu Emilia de acabar com a vida dos assassinos. Na manhã seguinte, no café da manhã, Akira pergunta a Gilly sobre sua história com Crow, então ele faz um resumo de sua trágica história de vida. Ele diz a Akira que sua mãe havia sido aluna de Crow, mas não conseguiu lidar com suas técnicas de ensino esquisitas. Ela acabou perdendo a cabeça e faleceu. Depois disso, Crow criou Gil, essencialmente desempenhando o papel de uma figura paterna. Gilles insiste para Akira tomar uma decisão e dar a Crow uma resposta sobre a missão secreta. Nesse momento, Knight entra voando pela janela, transformando-se de volta em sua forma de gato e relatando a Akira sobre sua investigação. Acontece que Knight encontrou várias câmeras secretas monitorando o concurso de beleza, que provavelmente foram colocadas por Graham para rastrear Emilia. Poucos minutos depois, todo o esquadrão entra no quarto e Akira diz que precisa falar com eles. Eles seguem Akira em silêncio até um quarto, onde ele os confronta sobre todo o negócio de tráfico de órgãos. Tsukasa confessa que sabiam dos traficantes, mas agora que seus planos heróicos falharam, eles parecem palhaços na frente de Akira.
Apesar do comportamento de palhaços, Akira concorda em acompanhar o esquadrão em seus futuros empreendimentos. No entanto, ele lhes diz que, primeiro, precisa garantir que Graham nunca mais ponha as mãos em Emilia, e se prepara para ir ele mesmo ao Reino Demoníaco para lidar com esse vilão irritante. O esquadrão concorda em montar acampamento na fronteira do Reino Demoníaco, esperando Akira retornar de sua missão sanguinária. Enquanto isso, Crow está ficando cada vez mais impaciente com Akira, oferecendo-se para ajudá-lo a atravessar o Reino Demoníaco, se Akira aceitar sua proposta secreta. Mais tarde naquela tarde, enquanto o esquadrão se prepara para partir para ir para a aventura, Emilia pede a Crow para aceitá-la como sua aluna. Embora Crow já a tenha rejeitado várias vezes, desta vez, sua motivação para se tornar uma mulher forte e independente, que não precisa de um homem, é bastante inspiradora. Ele concorda em fazer de Emilia sua aluna, aconselhando-a a não perder a sanidade sob seu treinamento rigoroso. Pouco antes de partir, Giles entrega a Akira uma bolsa misteriosa que ele havia deixado para trás, contendo algo que certamente o ajudará num futuro próximo. Finalmente, Akira, Emilia e Crow partem para o Reino Demoníaco, viajando por vários dias numa carruagem. Emilia aprende a navegar usando um mapa confuso, e até Crow fica impressionado com a rapidez com que ela adquire a habilidade. Uma noite, quando Emilia adormece, Crow diz a Akira que sempre admirou Emilia e até nomeou a Princesa Lia em homenagem a ela. Crow elogia as habilidades de conjuração de feitiços de Emilia, dizendo que ela criou o contra-ataque perfeito para seu feitiço superpoderoso, que lhe permite replicar ou anular qualquer feitiço no mundo. De volta à cidade, Knight está ocupado realizando suas investigações, quando se depara com Sinale relaxando num telhado, parecendo extremamente desocupada. Depois que ela descobre sobre sua missão secreta de espionagem, ela imediatamente topa e deseja ajudá-lo a coletar informações sobre os inimigos. Enquanto isso, o trio finalmente chega à cidade de Uruk, e ficam maravilhados com a beleza cênica. Crow pede ao casal para explorar a cidade um pouco, e depois encontrá-los na fonte central, onde se encontrarão com Lia. Akira e Emilia passeiam pela cidade, comendo e aproveitando os poucos momentos de paz que lhes são permitidos. Algum tempo depois, Lia os encontra e lhes dá um tour extenso pela cidade, pegando barcos para explorar os pontos turísticos. Ela revela que o governante dessa cidade, o rei Ixon, é na verdade seu pai adotivo, que está organizando um grande almoço real para dar as boas-vindas a Emilia em sua cidade. A caminho do Palácio Real, Akira agradece a Lia por tê-los ajudado a lutar contra Mihiru antes, elogiando seu feitiço de barreira que os protegeu. Akira menciona o fato de Emilia estar sendo mentorada por Crow, o que deixa Lia extremamente ciumenta, já que esse é o seu maior desejo. Ela muda de assunto e elogia a magia das sombras de Akira, mas ele simplesmente diz que sua magia não está sob seu controle e não deve ser usada de forma tão imprudente. Eles finalmente chegam ao palácio e encontram o rei Eggsam, que os recebe calorosamente. No entanto, o motivo oculto por trás de sua hospitalidade logo é revelado quando ele pede a Akira para assassinar Graham em seu nome. O rei revela que rebaixou Graham da posição de ministro para mestre da guilda, mas isso não o impediu de contratar assassinos para fazer seu trabalho sujo. Depois que o rei termina de tagarelar, ele fica surpreso quando Akira recusa categoricamente sua oferta, dizendo para ele resolver seus problemas sozinho. O cavaleiro do rei fica enfurecido com esse desrespeito, insultando a força de Akira e zombando de sua magia das sombras. No entanto, Akira mantém sua aura de chat, desafiando o cavaleiro para um duelo. Eles se enfrentam na arena de batalha, e Akira joga suas armas para Emilia, dizendo que usará apenas suas pequenas adagas na luta, como um verdadeiro assassino. Assim que o duelo começa, o cavaleiro avança contra Akira em velocidade incrível, balançando sua arma tentando acertar um golpe. No entanto, a furtividade e agilidade de Akira o ajudam a desviar facilmente dos ataques, enquanto ele encontra a oportunidade perfeita para emboscar o cavaleiro, estilhaçando sua arma e apontando sua adaga direto para o pescoço dele. Akira vence o duelo, provando ao rei que não se deve mexer com ele. O rei Eggsam se sente extremamente envergonhado, dizendo a Emilia que sua decisão de namorar um humano é estúpida, já que ela viverá mais que ele e o verá envelhecer e definhar. Essa observação atinge um ponto sensível em Emilia, já que o rei mirou numa das maiores inseguranças dela. Mais tarde naquela noite, o casal faz um passeio de barco tranquilo para conversar, onde Emilia começa a chorar, dizendo que também deixará este planeta no dia em que Akira falecer. Akira diz para ela parar de falar bobagens, pedindo que se concentre no lindo pôr do sol atrás deles. Após o passeio, eles voltam para o hotel de luxo que Crow reservou, enquanto Emilia elogia a cama fofa e os travesseiros quentinhos. Ver Akira focado na leitura lembra Crow de Saren, que também era obcecado por adquirir o máximo de conhecimento possível. Nesse momento, ele diz a Akira que Graham também estava por trás da execução de Saren, o que o deixa sem palavras. Crow acrescenta que Graham também estava por trás do assassinato de sua irmã, revelando que a missão secreta que ele atribuiu a Akira é assassinar Graham. Akira agora percebe que a causa raiz de todos os seus problemas é Graham, então seu desejo de acabar com a existência dele se intensifica. Crow
Crow continua explicando por que Graham se tornou uma ameaça, dizendo que ele usa drogas especiais para turbinar seus soldados, transformando-os em máquinas de matar sanguinárias. Graham fez acordos com demônios, vendendo-lhes órgãos humanos em troca de poções mais fortes para produzir soldados ainda mais insanos. Soldados. Akira fica sobrecarregado demais com essa enxurrada de informações, então decide ignorar seus problemas indo para a cama. Na manhã seguinte, Lia chega ao quarto do hotel pedindo desculpas pelo comportamento desrespeitoso de seu pai. Ela implora a Akira e Emilia para permitir que ela os mostre a cidade novamente e até convida a Crow para se juntar a eles. Lia preparou um itinerário de um dia inteiro para o esquadrão, explicando a história de cada ponto turístico, dando atenção extra a Crow. Emilia sente uma química florescendo entre Crow e Lia e decide bancar o Cupido, sugerindo que se dividam em casais. Akira se preocupa com a diferença de idade entre os dois, já que Crow era literalmente o padrinho de Lia, mas Emilia o incita a guardar suas regras terrenas para si. Depois de finalmente conseguir um pouco de privacidade, Emilia expressa suas opiniões, dizendo a Akira que ele não precisa aceitar a oferta de Crow, e que eles podem se virar para desvendar o reino demoníaco sem a ajuda dele. Ela continua dizendo que Lady Sanael a tornou extremamente empática mesmo com criminosos perigosos como Graham, e agora ela acredita firmemente que ninguém deve ser punido com a morte por seus crimes. No entanto, Akira diz a Emilia que tem vários motivos para assassinar Graham. Ele explica que quer vingar Saran, quer a ajuda de Crow para viajar pelo reino demoníaco, e o mais importante, tirar Graham do caminho garantirá a segurança de Emilia. Enquanto isso, Let, Snail e Knight estão ocupados com suas investigações, vasculhando cada canto da cidade para obter mais informações sobre Graham. Eles se deparam com uma taverna e decidem interrogar o funcionário de lá, perguntando sobre Graham na cidade de Uruk. O funcionário revela que, como Graham é o líder da guilda em Uruk, ele oferece uma grande variedade de missões, mas todas são extremamente perigosas, e algumas até envolvem demônios. Depois de arrancar cada pedacinho de informação do pobre homem, Let Snail o abençoa dando-lhe um autógrafo indesejado e comprando uns pães de queijo baratos como compensação. Enquanto isso, Crow e Lia estão em seu próprio encontro estranho, enquanto Crow a leva para um lindo campo cheio de lírios-aranha. Lia fica maravilhada com a paisagem, dizendo que ele deveria trazer a garota de quem gosta para este campo, pois seria um gesto muito romântico. No entanto, Crow não está afim de romance, dizendo a Lia que desistiu de ser feliz no dia em que decidiu vingar sua irmã. Lia ouve sua história triste em silêncio, lamentando sua decisão de desenvolver sentimentos por esse homem quebrado com tanta bagagem emocional. Ao mesmo tempo, o resto do esquadrão está ocupado montando acampamento no meio de uma floresta, enquanto os rapazes se concentram em caçar animais para comer, e as garotas cuidam da cozinha e da lavanderia. À medida que a noite se aproxima, Gillis instala fios de alarme ao redor do acampamento, caso algum animal selvagem decida fazer uma visita no meio da noite. Enquanto isso, Tsukasa e Kyosuke estão ocupados tendo conversas profundas ao redor da fogueira, enquanto Tsukasa compartilha sua experiência com Akira de volta ao mundo deles. Ele se sente um perdedor sempre que Akira está por perto, já que ele está sempre mogando o resto da equipe com sua força e habilidades incríveis. De volta à cidade de Uruk, Akira finalmente decidiu responder a Crow. Ele pergunta a Emilia se ela o desprezaria se ele concordasse em assassinar Graham, mas ela diz que nada a faria odiá-lo. Essa conversa mexe com as memórias de infância de Akira, de quando seu pai saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, deixando sua família sofrer. A mãe doente deles não conseguia sustentar a irmã, então foram forçados a se mudar para um apartamento sujo e caindo aos pedaços. Depois de muita luta, a pequena família finalmente se estabilizou, revezando-se na cozinha e cuidando uns dos outros. No presente, Akira percebe que, se voltar para casa como um assassino, não conseguirá encarar a família e provavelmente terá que deixá-los para sempre. Essa era a única razão pela qual ele estava tão relutante em dar uma resposta ao corvo. Enquanto isso, no mundo original de Akira, a busca por ele e pelos outros estudantes desaparecidos continua, mas nenhuma pista foi encontrada. Na casa de Akira, sua irmã Yui fica cada vez mais preocupada com o irmão, imaginando quando ele voltará, com medo de ser abandonada, assim como o pai dela fez. Na manhã seguinte, Let, Snail e Knight chegam à cidade de Uruk, ainda na sua fase detetives de Araki. Embora Knight seja dedicada ao trabalho, Let Snail se distrai facilmente com as paisagens, perdendo tempo nas barraquinhas de comida e pulando de um ponto turístico para o outro, sem parar. Elas fazem um passeio de barco e Knight finalmente a confronta sobre a tarefa que Akira lhes deu, mas ela está distraída demais para se importar no momento. Depois de descer do barco, suas aventuras não terminam, pois ela continua explorando a cidade até que Knight perde a paciência e a força a focar na investigação. Algum tempo depois, elas topam com um aventureiro que estava na dele, e Let Snail se aproxima para perguntar sobre a guilda da cidade e suas famosas missões arriscadas. O homem a avisa para ficar longe delas, já que todas envolvem fazer algo criminoso ou se meter com demônios, o que não é nada bom.
Nesse momento, Knight recebe novas ordens de Akira, pedindo para ela encontrar provas dos crimes de Graham até agora. A dupla de detetives decide ir à Guilda dos Aventureiros, onde encontram 3 brutamontes bebendo sozinhos, sem ninguém para incomodar. Um deles se revela um completo tarado, convidando Latsenail para ir ao quarto dele. Ela mostra quem manda, sentando-o à força e deixando um amassado na armadura dele. Eles saem da caverna Gunert logo depois, mas Latsenail ainda não terminou com o prédio não. Ela descobre uma abertura secreta no prédio, convenientemente pequena para um gato passar. Sem aviso, ela pega a pobre Knight e a arremessa contra o prédio, e ela atravessa a pequena fresta, quase ligando para o resgate de animais, coitada. Dentro da sala secreta, Knight descobre um monte de documentos que ela imediatamente rouba e sai do prédio, indo direto para o hotel de Akira. Akira fica surpreso ao ver os papéis roubados, pois continham detalhes extremamente incriminadores sobre o tráfico de órgãos de Graham e seu exército drogado. Além disso, o Corvo revela que o Reino de Hades planeja uma guerra total contra a cidade de Uruk. Graham é o catalisador que tem criado instabilidade em Uruk, facilitando para os Rats terem um motivo para declarar guerra, o que é terrível. Enquanto isso, de volta à Guilda dos Aventureiros, quando Graham descobre que seus documentos foram roubados, ele reúne seus capangas e decapita um deles aleatoriamente só para assustar os outros membros. Ele então os ordena a caçar os ladrões, dizendo para trazerem os papéis perdidos, mesmo que isso lhes custe a própria vida. De volta ao hotel de Akira, ele descobre a verdade sombria por trás da família real de Ratice. Aparentemente, o rei de Ratice quer trazer sua esposa de volta dos mortos, mas o feitiço de ressurreição exige um grande número de sacrifícios humanos, o que é horrível. Ao travar guerra contra uma cidade grande como Uruk, o rei espera que vidas inocentes suficientes sejam perdidas para o feitiço funcionar e ressuscitar sua querida esposa. Akira percebe que, se os documentos incriminadores em suas mãos caírem nas de Ratice, eles terão todos os motivos para iniciar a guerra. Sentindo-se sobrecarregado, ele rasga os papéis em 1 milhão de pedacinhos, garantindo que nenhuma evidência dos crimes de Graham seja deixada para trás. No entanto, Corvo lhe diz que isso só lhe dará um pouco de tempo extra, já que Hades encontrará mais provas, mais cedo ou mais tarde. Akira agora tem mais um motivo para assassinar Graham, e desta vez as apostas estão mais altas do que nunca. Após uma longa e deprimente discussão, Latsenail decide levantar o astral de todos, pedindo para explorarem mais alguns lugares para comer, o que é sempre bom. Quando Akira descobre que uma livraria está com uma liquidação enorme, ele decide pular o almoço e ir direto para a loja, enquanto Emilia e Latsenail estão animadíssimas para desfrutar de sua refeição de 10 pratos com tudo que tem direito. Na livraria, um homem esquisito se aproxima de Akira e rouba sua sacola cheia de livros, fugindo na velocidade da luz. No entanto, sua velocidade não é páreo para Knight, que facilmente o alcança e recupera os bens roubados, sem dificuldade alguma. Akira fica totalmente atordoado, nem percebendo que acabou de ser assaltado, pois sua mente ainda está a mil com pensamentos sobre Graham e sua missão. Knight percebe que é hora de uma sessão de terapia, então ela arrasta Akira para a fonte da cidade, pedindo para ele falar sobre seus sentimentos. Akira finalmente admite que se sente extremamente fraco, já que está com muita dificuldade em decidir se deve ou não tirar a vida de Graham. Embora seja a coisa mais sensata a fazer, ele sente que não é adequado para o trabalho, especialmente porque nunca tirou a vida de ninguém até agora. Knight tenta tranquilizá-lo ao máximo, dizendo que embora seus sentimentos sejam válidos, ele não está se dando o devido valor. Ela também lembra a Akira de todas as experiências de quase morte que ele enfrentou recentemente, dizendo que sobreviver a essas situações sem tirar a vida de seus inimigos é ainda mais impressionante. Knight dá sua própria perspectiva sobre essa questão complicada, relembrando seus dias passados como um demônio sanguinário, quando ela transformava humanos inocentes em carne assada para todo lado, sem pensar duas vezes, era terrível. Todas aquelas vidas que Knight tirou a assombram agora, e ela nunca consegue parar de se sentir culpada. No entanto, ela tranquiliza Akira, dizendo que, às vezes, coisas difíceis precisam ser feitas para proteger as pessoas que você ama, até se oferecendo para assassinar Graham em nome dele. Mas Akira lhe diz que fazer Knight fazer seu trabalho sujo o tornaria o maior covarde de todos os tempos, dizendo que tomará a decisão quando ficar cara a cara com Graham. Sentindo-se exausta após a intensa sessão de terapia, Knight se aninha no colo de Akira, exigindo carinhos na cabeça como pagamento. Mais tarde naquela noite, o esquadrão se reúne e retorna à guilda novamente, esperando encontrar Graham lá. Dentro do prédio, eles descobrem um homem chamado Raul, sentado sozinho, e Emilia, sem rodeios, pergunta a ele sobre o paradeiro de Graham. Furioso, ele se aproxima de Emilia, preparando-se para socá-la bem no rosto. No entanto, seu punho encontra a mão de Akira, que se posiciona como uma barreira humana protegendo sua waifu. A discussão deles é interrompida por uma vilã chamada Karia, que chega em uma cadeira de rodas e se apresenta como membro da equipe. Ela reconhece Emilia instantaneamente e assume corretamente que o cara ao lado dela é o assassino silencioso. Raul se revela o maior fã de Akira, e seu comportamento muda totalmente quando ele percebe que o homem à sua frente é seu herói, literalmente.
Comportando-se como um fã louco de K-pop encontrando seu ídolo, ele cai de joelhos e implora a Akira para fazê-lo seu discípulo, enquanto Akira finge que ele nem existe. Nesse momento, Graham entra no bar da guilda, cercado por seus seguidores descerebrados, e cumprimenta Emilia e Akira com um sorriso psicótico estampado no rosto. Akira finalmente fica cara a cara com seu inimigo mortal, percebendo que o momento que ele estava evitando chegou, e ele terá que tomar suas decisões em breve. Graham não lhe dá atenção, pois seus olhos estão fixos em Emilia, a garota que ele quer sequestrar e vender aos demônios em troca de recursos preciosos. Raul parece ter se juntado ao lado de Akira agora, pois ele também o apoia e diz a Graham para manter distância. Graham aproveita a oportunidade para provocar Akira, contando-lhe a forma horrível como ele mandou assassinar Saran, basicamente confirmando que foi diretamente responsável pela morte de Saran. Akira fica feliz que Graham esteja se incriminando tão facilmente sem ser pressionado, já que isso ajudará Akira a se sentir menos culpado por tirar a vida dele. Quando Kira se aproxima e exige que seu chefe se afaste, Graham balança a espada e destrói a cadeira de rodas dela, jogando-a no chão. O exército drogado de Graham avança enquanto ele os ordena a capturar Emilia e acabar com o resto do esquadrão. Nesse exato momento, Akira entra em seu modo assassino instantaneamente, sacando suas espadas e lutando contra múltiplos inimigos de uma só vez. Ele usa seu feitiço de ocultação para fazer alguns ataques furtivos, mas os capangas ligam sua visão térmica e conseguem rastrear os movimentos de Akira facilmente. Ele tenta ao máximo desferir o maior número de ataques nos cavaleiros, mas seus golpes são totalmente inúteis, já que os cavaleiros têm uma barreira invisível, tornando-os intocáveis. Akira percebe que está perdendo lentamente o controle de seus poderes e está prestes a fazer o prédio inteiro explodir com sua magia das sombras. Para evitar causar qualquer dano aos seus amigos, ele decide que é melhor escapar por enquanto, o mais rápido possível. Ele e Emilia pulam de uma janela e correm para salvar suas vidas, apenas para encontrar Latice e Ale esperando por eles lá fora. Ela pede para eles se segurarem firme nela, enquanto ela voa alto no céu, dando-lhes uma bela vista panorâmica da cidade. Por um momento, Akira esquece tudo sobre os homens que o perseguiam, lembrando-se de todas as memórias que fez com Amelia. Depois de fornecer seus serviços de Uber grátis, Let Snail anuncia que vai deixar a cidade, já que não quer estar por perto para testemunhar nenhum derramamento de sangue, de jeito nenhum. De volta ao hotel, Akira relata seu encontro com Graham para Corvo, contando-lhe sobre os cavaleiros turbinados com suas armaduras impenetráveis. Corvo avisa Akira que Graham virá com força total agora, já que ele já fez o primeiro contato e admitiu abertamente seus pecados, sem vergonha. Akira diz a Amélia para ir para a cama, dizendo que precisa de um tempo sozinho para organizar seus pensamentos e clarear a cabeça. Enquanto isso, Graham instalou câmeras em cada canto da cidade para rastrear os movimentos de Amélia e impedi-la de escapar a todo custo. Quando ele se cansa de olhar as imagens das câmeras, ele faz seus soldados descerebrados lutarem para seu entretenimento, dizendo que terá soldados muito mais fortes quando trocar Amelia pelas drogas raras. Mais tarde naquela noite, Akira finalmente decide assassinar Graham, já que manter Amelia segura é sua prioridade máxima. Ele está se preparando para sair em sua missão quando uma bola misteriosa cai de sua bolsa, e Akira se lembra que ela foi deixada para ele por Saren. A bola começa a brilhar, projetando uma mensagem gravada de Saran, endereçada diretamente a Akira. Na mensagem, ele aconselha Akira a continuar sua sequência de 0 mortes, dizendo que ele deve retornar ao seu mundo sem nenhum arrependimento o assombrando para o resto da vida. Saren o incita a não se ocupar com vingança, dizendo que ele não deve se sentir responsável por este mundo corrompido. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto de Akira, já que ele acabou de tomar a decisão de tirar a vida de Graham, mas a mensagem de Saren lhe diz para fazer exatamente o oposto. Ele sai do quarto dizendo a Corvo que aceitará sua missão e fará o trabalho sujo por ele, sem hesitar. Emilia sai do quarto e implora para Akira ficar, mas nem os apelos de sua waifu o afetam. Fora do hotel, Knight está esperando por Akira, mais uma vez se oferecendo para ajudá-lo, como sempre faz. No entanto, Akira está determinado a ir nesta missão sozinho. Ele finalmente chega à mansão gigante de Graham, onde ativa o modo furtivo e atinge os cavaleiros bem em seus pontos vitais. Enquanto sobe o prédio, ele topa com outro assassino novato, ambicioso o suficiente para ter a mesma missão que Akira. No entanto, Akira não vai deixar um perdedor qualquer levar o crédito por eliminar Graham, então os dois assassinos travam um duelo épico no telhado. Como esperado, Akira o derrota com facilidade, nocauteando-o e finalmente se esgueirando para dentro do quarto de Graham. Akira levanta a espada ameaçadoramente, suas mãos tremendo de hesitação, enquanto Graham está ocupado sonhando com cupcakes e unicórnios, sem se preocupar com nada. Após uma longa luta interna, Akira finalmente baixa a espada, cumprindo sua missão. Ele retorna ao seu quarto de hotel, onde encontra Emilia esperando por ele. Ele se sente incrivelmente deprimido, a culpa de tirar a vida de um homem finalmente o alcançando. Mas ao mesmo tempo, ele se sente estúpido por não ter assassinado o Rei de Hades antes, já que isso teria salvado a vida de Saren. Emilia se aproxima por trás dele e lhe dá um abraço apertado, garantindo que ela ficará ao seu lado, independentemente de como esse assassinato o mude como pessoa. Ouvir isso enche o coração de Akira de esperança, e até Knight se manifesta prometendo sua lealdade a Akira para sempre.
Na manhã seguinte, a notícia do assassinato de Graham se espalha como fogo, eventualmente chegando a Leah também. Embora ninguém saiba quem está por trás da morte de Graham, Leah está confiante de que não poderia ser ninguém além de Akira, de forma alguma. Enquanto isso, no meio da floresta, Kyosuke sente que algo enorme mudou dentro de Akira. Tsukasa decide que eles esperaram tempo suficiente, fazendo planos para se reunir com Akira e descobrir uma maneira de escapar deste mundo distorcido, de uma vez por todas. De volta à cidade de Uruki, Akira pede a Kra para acompanhá-los, enquanto eles seguem em direção ao reino dos demônios. Kra permanece fiel à sua palavra, prometendo ajudá-los na jornada perigosa, custe o que custar. Enquanto isso, Akira ainda não tem certeza se merece voltar para sua família, agora que suas mãos foram manchadas de sangue. No entanto, ele decide que cumprirá seu papel como assassino e garantirá que o resto de seus colegas de classe possa voltar para casa sãos e salvos, custe o que custar. Akira vai terminar com Emilia para voltar para casa? Deixe-nos saber nos comentários. Deixe um like se você gostou e se inscreva para mais resumos incríveis como este.